E aí, meus queridos, hoje mais uma daquelas aulinhas esperadas, aulinha de probabilidades, que vai dar continuidade aí ao nosso trabalho de análise combinatória. Depois, mais listas de exercícios resolvidos para vocês, para poder servir de apoio. Por quê? Porque nós temos muitos modelos, muitos casos. Às vezes a gente dá uma aula, né, fala de teoria, expõe alguns exemplos, mas é lógico que a gente não consegue fazer uma abrangência grande. Então, nós vamos ter uma outra aula, também aqui bonitinha no PowerPoint, organizadinha para vocês, com um monte de exercícios resolvidos de probabilidades nos mais diversos casos, a fim de que você tenha justamente isso, condições de comparar esses diversos modelos, ter acesso a esses diversos modelos e quando eventualmente você pegar um desses numa prova de vestibular, num Enem ou até num concurso, você consiga resolver baseado de acordo com isso que ficou gravadinho na sua cabeça aí a partir de nossas aulas, beleza? Vamos lá então para esse que é um dos assuntos mais importantes que existe na matemática moderna. E o que vem a ser a teoria das probabilidades? Olha que definição bonitinha eu coloquei para vocês. Ó. Essa teoria busca estimar as chances de ocorrência de um determinado acontecimento. Bom, de uma forma simplista é isso aqui mesmo. Ó. A probabilidade é uma área da matemática que vai criar modelos, pesquisar, pegar grupos de informações para, por intermédio desses grupos aí, determinar a chance, a possibilidade de ocorrência de uma determinada coisa, de um determinado evento. O conceito de probabilidade ele é extremamente simples. A fórmula, então, você vai ficar até indignado de tão moleza que ela é. No entanto, é uma das áreas da matemática não só mais importantes, mas mais complicadas em termos de interpretar. Se a gente não coleta as informações corretamente, não organiza essas informações corretamente e não interpreta essas informações corretamente, a gente vai cair numa série de falácias, numa série de erros probabilísticos. Isso é muito comum hoje em dia, principalmente dentro dessa superexposição midiática que a gente tem. Toda hora, todo mundo é especialista, fica colocando pesquisas, dados, informações que sabe-se da onde vem, e daí criam as suas interpretações a respeito disso. A coisa não é tão simples assim, né? Uma coleta de dados, tudo isso tem todo um critério, tem toda uma chancela científica, e quando a gente fala ciência, significa que tem todo um método bastante rigoroso e bem legal, inclusive, que serve para a gente avaliar e testar a veracidade, né? A decência daquela pesquisa, daqueles dados e assim vai. Mas, de uma forma simplista, a probabilidade vai fazer o quê? Vai testar, vai verificar aí a chance de determinadas coisas acontecerem. E para isso a gente tem que criar aqui um certo glossário, né? Os nomes, os elementos que a gente vai utilizar dentro dessa historinha. Nós vamos chamar isso de conceitos gerais, e nele a gente vai falar de experimento aleatório, que é um nome que aparece bastante nos enunciados. É um experimento que pode apresentar resultados diferentes quando repetido nas mesmas condições. O que significa isso? A ideia de aleatoriedade. Cara, quando você pega um dado e joga esse dado, você sabe se vai sair o 1, o 2, o 3? Não. Pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Se você tem um baralho na sua mão com 52 cartas, se você retira uma carta ao acaso, e isso significa aleatoriamente do baralho, você sabe exatamente qual carta que vai sair, a não ser que você esteja manipulando o experimento, tipo roubando ou fazendo uma mágica, aquilo ali é aleatório. Todas as condições para todas as cartas saírem são iguais e, consequentemente, você tem uma série de eventos que podem acontecer. Isso é um experimento aleatório, resultados diferentes que podem acontecer se você ficar fazendo a experiência muitas vezes. Legal, vamos lá. Espaço amostral. Isso é importantíssimo. É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Bom, usa uma linguagem simples. Se eu lanço um dado simples, o espaço amostral é o conjunto que me mostra todas as possibilidades de ocorrência para o lançamento de um dado. Ou seja, pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6. Evento esperado, que eu vou abreviar como exão daqui para frente. Qualquer subconjunto do espaço amostral. Ou seja, eu tenho que, para determinar uma probabilidade, comparar alguma coisa que possa estar dentro daquele espaço amostral.
tá? É assim que a gente vai poder estabelecer aí o critério de comparação. Legal. Vamos fazer um filtro e deixar essa linguagem aqui mais simples ainda. São para espaço amostral. Exão para evento ou eventos esperados. Espaço amostral, tudo que pode acontecer no experimento. Evento ou eventos esperados, aquilo que eu espero, que eu desejo que aconteça dentro daquele experimento. Ambos são conjuntos. Conjuntos são agrupamentos. Agora eu preciso também, para trabalhar a probabilidade, determinar o número de elementos do espaço amostral. Quantas coisas são possíveis dentro desse experimento? E o que eu vou chamar de N de E, o número de elementos de E. Ou seja, quantos são os eventos esperados? Uma coisa é você ter o espaço amostral, é um conjunto. O NS, a quantidade de elementos daquele conjuntão. Aí eu quero saber uma determinada coisa daquele grupo. Evento esperado, é um conjunto. E aí eu pego e verifico a quantidade de elementos desse E. Então, S e E são conjuntos, NS e NE são as quantidades de elementos destes conjuntos. Legal? Massa. Então vamos fazer o seguinte. Pode parecer bobeira colocar o dado, mas é legal, ele fica aí, uau, né, o GIF. Mas é o seguinte, a história das probabilidades, ela é moderna, vem lá do século XVIII, 1700 e pouco, de cartas trocadas entre dois importantes matemáticos e pensadores, Pierre de Fermat e Blaise Pascal. Esses dois caras começaram a trocar cartas e começaram a trabalhar a história das probabilidades por intermédio da curiosidade advinda de jogos de dados. E por isso mesmo eu vou usar o exemplo do lançamento de um dado aqui para a gente entender isso. Eu vou fazer uma pergunta. Qual a probabilidade de obtermos número primo no lançamento de um dado não viciado? Eu gosto dessa palavra aqui, né? Desse termo, né? Dado não viciado. O que é um dado não viciado? É um dado que não tá doidão, né? Tipo assim, é um dado certinho, um dado do bem. Ele vai na igreja, ele é um dado para casar. Esse dado não viciado significa o quê? Que todas as suas faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, têm a mesma probabilidade, têm a mesma chance de sair quando você arremessar. Ele não foi manipulado, não foi mexido. Muito bem. Qual a probabilidade de obtermos um número primo no lançamento de um dado não viciado? Primeiro, eu preciso disso, espaço amostral do lançamento de um dado. O que pode acontecer no lançamento de um dado? Sair face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Como ele é um espaço amostral pequeno, a gente anota ele. Segundo, como eu quero saber qual a probabilidade de sair um número primo, então vou montar o conjuntinho dos números primos que pertencem a esse espaço amostral. Quem são esses caras? O 2, o 3 e o 5. Mas em probabilidade, a gente tem que comparar as quantidades. Então, o número de eventos do espaço amostral é 6. O número de eventos esperados é 3. Isso significa que 3 das coisas que eu espero podem acontecer dentro de um total de 6 coisas. Aí eu posso definir para você o que é probabilidade. A probabilidade de ocorrência de um evento, que eu vou chamar aqui de probabilidade de E, é simplesmente a razão entre o número de elementos deste conjunto E o número de elementos de S. Ou seja, a razão entre o número de eventos esperados e o número total de eventos ou o número de elementos do espaço amostral. Isso é probabilidade. É só uma razãozinha. Essa é a fórmula. Que nem densidade igual a massa sobre volume. Só que o impacto e a importância disso na sociedade moderna, a partir do instante que o Fermat e o Pascal começaram a trocar cartas, outros caras foram entrando, Abraham de Moivre, mais um monte de gente, até que a gente chegou aí no século XX com o estudo probabilístico sendo uma das bases para a ciência moderna. A teoria quântica utiliza probabilidades no princípio da incerteza de Heisenberg e a estatística e a probabilidade são utilizadas no mundo de hoje para tomadas de decisões de todos os tipos, desde de uma guerra a decisões de Estado, governo, a escolha de um produto que uma empresa vai lançar no mercado, tudo isso passa por esses critérios probabilísticos e estatísticos. Isso aqui é o O da importância no mundo moderno. Bora lá? Volta no problema do dadinho. Nós, sabendo agora que probabilidade é simplesmente a razão entre a quantidade de coisas que eu espero dentre tudo que pode acontecer, sei que a probabilidade de obter um número primo no lançamento de um dado vai ser de 3 em 6.
E aí nós temos as formas de representar resultados probabilísticos. Uma, representar em forma de fração, 1 sobre 2. Outra, representar em forma de número decimal, 0,5. Outra, representar em forma percentual, 50%. Se eu lançasse um dado não viciado agora, eu teria 50% de chance de obter um número primo nesse lançamento. Não significa que, se eu lanço agora e sai o 1 que não é primo, no segundo lançamento necessariamente vai sair um número primo. Significa que se eu jogar esse dado muitas vezes, quanto mais vezes eu jogar, eu vou perceber que o número de faces com o número primo é basicamente metade do número de ocorrências total que vai aparecer. Legal? Essa é a ideia, de que à medida que as coisas vão acontecendo, se repetindo, vão sendo novamente feitas, essa chance ela vai se mostrando cada vez mais próxima do número matemático que você obteve ali. Isso é um fato. Legal? Vamos lá então. Aqui convém eu falar a respeito do que significa espaço amostral equiprovável. Isso aqui aparece em enunciado, tá? A ideia é muito simples. O equi é um prefixo latino para igual. Espaço amostral equiprovável é o espaço amostral onde todos os eventos têm a mesma chance de acontecer. Ninguém é melhor do que ninguém lá dentro. Então, no lançamento de um dado não viciado, a chance do 1 aparecer é a mesma do 6 no lançamento. É uma chance em 6. Equiprovável. Todos os seus elementos têm a mesma chance de ocorrência. Beleza? É um termo importante que costuma aparecer em enunciados. E aí, bora resolver uma questãozinha de Enem. Eu selecionei questões do Enem para que a gente pudesse verificar como nós temos diferentes modelos, e uma boa abrangência aí dentro das provas do Enem sobre probabilidade, que nos ajuda, daí, de certa forma, a trabalhar o contexto geral das provas do Brasil. Essa questãozinha de 2016 diz assim, ó. O quadro apresenta 5 cidades de um estado com seus respectivos números de habitantes e quantidade de pessoas infectadas com o vírus da gripe. Sabe-se que o governo desse estado destinará recursos financeiros a cada cidade em valores proporcionais à probabilidade de uma pessoa escolhido ao acaso estar infectada. Então, olha aí. A escolha vai ser proporcional à probabilidade da pessoa escolhida ao acaso dessa cidade estar infectada. Aí eu tenho uma tabela. Nessa tabela, o que eu tenho? Eu tenho o número de habitantes daquela cidade e quantas pessoas estão infectadas com aquela determinada gripe. Legal? Pergunta. Qual dessas cidades receberá maior valor de recursos financeiros? Vai receber aquela cidade que tiver a maior probabilidade de, escolhendo-se um habitante ao acaso, ter contraído a gripe. Como é que eu vou obter essa maior probabilidade? É simples. É só eu fazer a razão entre o número de infectados e o número de habitantes. Isso vai me dar um percentual. E aquela cidade que tiver esse maior percentual é a cidade que me deu maior probabilidade de que um dos infectados seja habitante daquela cidade. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar essa tabela aqui de novo, ó. Só que a gente vai fazer vai ser calcular a probabilidade para cada uma das cidades. Como assim? Probabilidade não é a razão entre eventos esperados e tudo que pode acontecer? Muito bem. A cidade 1 tem 7.800 infectados, num total de 180 mil habitantes. Então, aqui é que eu verifico a probabilidade de escolhendo um habitante daquela cidade lá qualquer ele estar infectado. A mesma coisa para a cidade 2, 3, 4 e 5. É só pegar a quantidade de infectados pelo total de habitantes. Beleza. Só que nós temos que pegar agora, essa é a parte chata dessa questão do Enem, teria que dividir todo mundo. Cortar um monte de zero e fazer as continhas. A primeira dá 0,043, a segunda 0,075, e aí as divisões. Qual dessas cidades aqui vai ter o maior número de infectados por habitante? Qual delas tem a maior probabilidade de ter um habitante infectado? 0,081 é o maior desses 4 caras aqui. Se quiser, você pode até converter tudo isso aqui para porcentagem. Como? É só multiplicar por 100 ou fazer a vírgula dar 2 casas para a esquerda. Então, pegando todos esses percentuais, olha lá. A gente verifica
que o maior vai estar em 8,1%, que é na cidade 3. Tá vendo? Olha que exercício moleza que caiu no Enem de probabilidade. A única parte chata é essa parte das continhas aí, mas fora isso, nada demais. Legal? Alternativa para essa questão, portanto, alternativa C, lá na cidade 3. Mais dados, Geão? Sim, para a gente falar a respeito do intervalo probabilístico. Só que eu vou usar de novo o dado para representar isso. Qual é a probabilidade de você, jogando um dado, ter uma ocorrência de um número maior do que 6? Espera aí, o espaço amostral tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acontece que no lançamento de um dado de 6 faces não tem número maior do que 6. Então o meu conjunto de eventos esperados ele é o quê? Ele é vazio. Quer dizer que eu tenho um espaço amostral com 6 eventos e o número de eventos esperados não tem evento algum. Qual é a probabilidade, então, deste evento? É de 0 em 6. Probabilidade 0. Significa que não tem como sair um número maior do que 7 no lançamento de um dadinho de 6 faces. Isso significa que o menor valor probabilístico tem que ser quanto? 0. Não existe valor menor do que esse. Contrapartida. Qual é a probabilidade da ocorrência de um número menor do que 7 e maior do que 0? Bom, o espaço amostral vai de 1 a 6. E o conjunto de eventos esperados? Todos os eventos aqui dentro são menores do que 7 e maiores do que 0. Então, eu tenho 6 eventos esperados e 6 eventos no espaço amostral. A probabilidade vai ser de 6 por 6, que é igual a 1. Qual é a probabilidade de eu lançar um dado e sair um número menor do que 7 e maior do que 0? 100%. Por quê? Porque todas as faces correspondem a isso. Todas elas servem. Isso significa que o maior resultado probabilístico que eu posso ter, quanto que é? É 1. Não tem como ser maior do que 1. Por quê? Porque não tem como o meu conjunto de eventos esperados ter mais elementos do que o espaço amostral. O conjunto de eventos esperados ele é um subconjunto do espaço amostral. Ou ele não tem nenhum elemento daquele espaço amostral, ou no máximo tem os mesmos elementos, mas nunca mais do que isso. Então a gente agora pode fazer uma inferência. Vamos tirar uma conclusão aqui. Que o intervalo probabilístico é entre 0 e 1. A probabilidade de ocorrência de um evento é sempre um número que está compreendido entre 0 e 1, inclusive o 0, inclusive o 1. Se eu quiser, posso representar isso em forma percentual. O 0 é 0% e o 1 é 100%. O 0 ao 0%, a gente vai chamar de evento impossível. Olha, não tem como isso acontecer. Em compensação, o 100% é chamado de evento certo. Isso vai acontecer. Olha que polêmico que eu vou falar. Qual a chance de um meteoro semelhante àqueles, um asteroide ou um cometa semelhante àquele que extinguiu os dinossauros na Terra há mais de 60 milhões de anos, vir de novo em direção à Terra e causar um grande estrago? 100%. O estudo estatístico probabilístico mostra que isso já aconteceu muitas vezes na Terra e em todos os outros corpos celestes do Sistema Solar e do Universo. Então isso vai acontecer de novo. Credo, Jean, então a gente vai ser extinto? Na verdade, hoje já existem até cientistas, telescópios e trabalhos feitos pelo mundo afora aí para tentar detectar corpos celestes que possam eventualmente estar vindo em direção à Terra e detectar isso com antecedência para poder criar um método de destruição ou de movimentação da sua órbita, coisa do gênero, para não vir em direção à Terra. Por quê? Porque é um evento certo. Então os caras falam, a gente tem que investir dinheiro. A gente não sabe quando vai acontecer, mas que vai, vai. Legal? Olha só, probabilidade sendo utilizado aí, né? Para evitar a extinção da humanidade, que não é bolinho, né? Extinções em massa já aconteceram algumas vezes na história da Terra. Legal? Próximo passo. Pessoal, outro conceito muito importante de probabilidade é esse aqui, ó, o conceito de eventos complementares ou probabilidades complementares. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: vamos chamar a chance, a probabilidade de que role o sucesso em um evento de P de E. O evento complementar é o evento do insucesso, ou seja, a probabilidade de que aquilo não aconteça. Vamos chamar isso de P de E com um tracinho em cima ali, ó, uma barrinha paralela ali sobre o E. Qual é a ideia de eventos complementares? A ideia é a seguinte, ó,
Quando um desses dois caras aí está acontecendo, ele impede a ocorrência do outro. E aí só os dois podem acontecer. Eventos complementares são tais que eles são mutuamente exclusivos, quer dizer, um exclui a possibilidade do outro ocorrer ao mesmo tempo, e não existe uma terceira possibilidade, que em lógica a gente chama até de princípio do terceiro excluído. Só existem as duas coisas. Ou seja, é ou não é. Então, a probabilidade do sucesso da ocorrência daquele evento com a probabilidade do insucesso, quer dizer, da não ocorrência daquele evento, tem que dar quanto? Tem que dar 1 ou 100%. Assim são eventos complementares. Pô, Jean, mas ficou meio confuso aí, como é que eu vou... essa ideia de eventos complementares, então olha só o exemplo que eu propus para você aqui, para você entender direitinho o significado disso. A gente usa muito isso aqui. Tem exercícios de probabilidades, inclusive estatística, análise, até raciocínios comuns do dia a dia, que quando a gente vai pelo lado do não pode, do outro lado, a gente consegue resolver mais rápido. Olha que ideia interessante e olha o exemplo que eu estou te propondo. Pensa comigo no seguinte, ó. Qual é a margem de acerto desse cara ruim do basquete aí, ó, do Michael Jordan? Tá? Eu estou fazendo de conta aqui, não fui consultado dado estatístico não. Mas eu vou dizer para você aí, vou fazer de conta aqui o seguinte. A probabilidade do Michael Jordan acertar um arremesso da linha de 3 pontos no basquete é de 95%. Caramba, o que significa isso, ser 95%? Significa que de cada 20 arremessos da linha de 3 pontos, esse Michael Jordan acertava 18. Caralho, mano. Então pensa comigo. Se a probabilidade de sucesso do Michael Jordan ali na linha de 3 pontos é de 95% de ele acertar, qual é a probabilidade de ele errar? Pessoal, aqui só existem duas possibilidades, ou ele acerta ou ele erra. Significa que a soma dessas duas coisas tem que dar quanto? Tem que dar 100%. Então, se a probabilidade de ele acertar o arremesso da linha de 3 pontos é de 95%, a probabilidade de ele errar só pode ser o que falta para o 100%, 5%. Isso são eventos complementares. Ou ele erra ou ele acerta. Legal? Fechou? Essa é a ideia. Pronto? Partimos para o próximo item. Eventos independentes. Bem importante também, bastante importante. Tudo isso aqui que eu estou falando tem a ver com teoria de conjuntos, tem a ver com análise combinatória. Você quer ficar bom mesmo nessa parte toda de análise combinatória, probabilidades e até estatística, precisa da teoria de conjuntos, que vem lá no começo, aquela historinha de união, intersecção, né, das operações entre conjuntos, pertence, não pertence, está contido. A parte elementar daquilo é fundamental para que todas essas coisas aqui se encaixem devidamente. Por isso, eventos independentes têm uma característica semelhante à ideia de intersecção. E o que são eventos independentes? Eles são independentes quando a realização ou não realização de um dos eventos não afeta a probabilidade de realização do outro, ou vice-versa. Eles são independentes porque um não interfere na realização do outro. Por exemplo, eu quero escolher uma calça e um paletó. Esse E é o indicador de que são eventos independentes. Eu quero que essas duas coisas aconteçam. E, portanto, a escolha da calça não interfere na escolha do paletó e vice-versa. Como não interfere? Tipo assim, se eu ponho uma calça, isso não me proíbe de colocar um paletó. Se eu escolho um paletó, isso não me proíbe de colocar a calça. Isso são ditos eventos independentes. Existe uma outra ideia que é de eventos mutuamente exclusivos. Quando eles são exclusivos, um impede a ocorrência do outro. Colocar uma calça preta ou uma calça branca. Ou você coloca preta ou branca, mas não tem como colocar as duas. Então, a escolha de uma calça tendo duas são eventos que se excluem. Um acontece, evita que o outro aconteça. Mas a escolha da calça e do paletó são eventos independentes. E qual é o comportamento para isso? Normalmente, nos enunciados, a gente percebe que eu quero calcular a probabilidade desse evento e desse evento. E às vezes de muitos deles sucessivamente, são eventos sucessivos. Então eu anotei aqui para você, ó, qual a probabilidade de E1 e de E2 acontecerem, dos eventos E1 e E2 acontecerem. Esse Ezinho aqui vai se converter numa multiplicação lá.
Então, quando eu tenho eventos independentes, a probabilidade de ocorrência deles eu obtenho multiplicando as probabilidades. E pode ser um monte delas. Por exemplo, no lançamento de uma mesma moeda 5 vezes. Qual a probabilidade de obter 5 caras seguidas? Cara, para obter cara no primeiro lançamento é 1 sobre 2. Afinal de contas, ou é cara ou é coroa. Só que são 5 eventos seguidos, então vai ser 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, 5 vezes. Vai dar 1 sobre 32. 1 sobre 32. A chance de que você tenha aí 5 caras seguidas no lançamento de uma mesma moeda, ela é inferior a 4%, está entre 3% e 4%, é muito pequenininha. Essa é a ideia. Né? Eventos sucessivos sequenciais são independentes, então você multiplica os seus resultados. Legal? Partindo então para mais uma questãozinha do Enem e que vai envolver alguns desses conceitos que a gente viu até agora. Vem comigo aí. Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos A e B durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012 e com isso obteve este gráfico. Está aí o gráfico. Ó. Produto A que está em preto, produto B que está em cinza. Muito bem. Continue. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Bom, primeiro preciso lembrar o que é probabilidade. Probabilidade é sempre a mesma coisa. Número de eventos esperados sobre o número total de eventos. Né? N de E sobre N de S. Maravilha. Só que meus eventos aqui são o sorteio do produto A para quem fez compra em fevereiro, sorteio do produto B para quem fez compra no mês de fevereiro também. Como é que nós vamos determinar isso? Presta atenção. Eu quero achar a probabilidade do sorteio do produto A e do produto B. Acabamos de ver a ideia de eventos independentes. Quer dizer que eu vou ter que multiplicar essas duas probabilidades aí, porque eu quero de A e de B. Mas eu vou calcular as duas separadamente. Então vamos lá. Como é que eu calculo a probabilidade do cliente de fevereiro ter sido sorteado no que comprou o produto A? A gente faz assim, ó. Qual o número total de produtos A que foram comprados nesse trimestre? 10 mais 30, 40 mais 60, 100. Esse é o total. Destes, quantos foram comprados em fevereiro? Está aqui, são 30. A probabilidade vai ser N de A sobre N de T de A. Ou seja, os 30 de fevereiro dentre os 100 que compraram o produto A no trimestre, que dá 3 sobre 10. Uau, só isso já é muito fácil, né? Sim. E agora você vai fazer a mesma coisa com o B, pessoal. Eu vou mudar de slide aqui, mas o B você já vai verificar. Ó. Que foram 20 mais 20, 40, mais 80, 120 compradores no trimestre, sendo que 20 deles são de fevereiro. Olha lá. 120 compras no trimestre, sendo que 20 são de fevereiro. Então, a probabilidade vai ser de 20 em 120. A chance de que alguém que tenha comprado em fevereiro tenha sido sorteado para receber essa compra do produto B aí é de 20 em 120, que simplificando vai dar 1 em 6. Legal. Calculei as duas separadamente, mas o que é que você quer agora? Que é a probabilidade de A e B. Probabilidade de A e B, o Ezinho ali indica que nós vamos multiplicar. São eventos independentes. É só fazer P de A vezes P de B. Na hora que eu simplificar o 3 com o 6 ali, vai dar 1 em cima, 2 embaixo. Uma chance em 20, alternativa A. Tá vendo? A questão é simples. Tem que saber organizar direitinho as informações para poder aplicar. E os conceitos que eu estou propondo não são conceitos novidades. São todos conceitos oriundos de outros momentos que a gente estudou. Seja conjunto, seja análise combinatória e tal. E tudo isso vem se encaixar aqui no estudo probabilístico. Legal? Próximo item. Eventos mutuamente exclusivos. Já deu spoiler. Eles são mutuamente exclusivos quando a realização de um exclui a possibilidade de realização do outro. Normalmente a gente pensa assim em eventos mutuamente exclusivos. Ó. Eu quero saber a probabilidade de ocorrência de um ou do outro.
mas não de ambos. Quer dizer, quando um acontece, o outro não acontece. Aí é fácil. O que você faz? Determina a probabilidade de ocorrência de um e soma com a probabilidade de ocorrência do outro. Beleza? Eles são excludentes, então eu determino a chance desse acontecer e depois a chance desse acontecer. Somam os resultados. Quando que isso acontece? Não é sempre que você tem explícito a ideia do mutuamente exclusivo. Então você vai entender isso por intermédio do enunciado, às vezes de forma até subjetiva. Não tem como eu pegar duas rodovias ao mesmo tempo para ir para uma determinada cidade. Se eu pego uma, eu estou excluindo a possibilidade de pegar a outra. Legal? O ouzinho se convertendo em maisinho, assim como o ezinho lá dos independentes se converteu em vezes. Probabilidade da união de dois eventos. Isso aqui tem a ver também com a teoria de conjuntos. Se eu quero saber a probabilidade da união, eu somo as probabilidades, mas diminuo a probabilidade da intersecção. Por quê? Para evitar repetições na estrutura. E aí, isso aqui nos remete até o item anterior. Quando a intersecção entre dois conjuntos é o conjunto vazio, a gente diz que esses conjuntos são disjuntos. E aí a probabilidade da intersecção é zero. Então, quando a probabilidade da intersecção for zero, isso aqui é zero. O que significa que o A e o B são o quê? Mutuamente exclusivos. Por quê? Porque a intersecção entre eles é nula. Quando um acontece, impede que o outro ocorra. Não tem como nada aconteça ao mesmo tempo. Então, isso aqui se encaixa até com a situação anterior. E eu encontrei uma questãozinha do Enem também que se remete a essa estrutura aqui. Olha que legal. Lá de 2008, é antiga, mas ela é bem pontual nesse aspecto. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, realizou, em parceria com a ONU, uma pesquisa nacional sobre a população que vive na rua, tendo sido ouvidas 31.922 pessoas em 71 cidades brasileiras. Nesse levantamento, constatou-se que a maioria dessa população sabe ler e escrever, 74%, que apenas 15,1% vivem de esmolas e que entre os moradores de rua que ingressaram no ensino superior, 0,7% se diplomou. Outros dados da pesquisa são apresentados nos quadros abaixo. Então, nós temos aí esses dois quadros, essas duas tabelinhas, beleza? Na verdade, pessoal, normalmente quando tem tabela, gráfico, é por lá, é de lá que você vai tirar as informações. De fato, aqui a gente mal vai usar o enunciado anterior. No universo pesquisado, presta bem atenção agora, considere que P seja o conjunto das pessoas que vivem na rua por motivos de alcoolismo ou drogas, e Q seja o conjunto daquelas cujo motivo para viverem na rua é decepção amorosa. Então, P é alcoolismo e drogas, Q é decepção amorosa. Escolhendo ao seu acaso uma pessoa no grupo pesquisado, e supondo-se que seja igual a 40% a probabilidade de que essa pessoa faça parte do conjunto P ou do conjunto Q, então a probabilidade de que ela faça parte do conjunto intersecção de P e Q é igual a... Então, olha que legal. Quando ele falou ali P ou Q, ele deu a união, que é 40%. E ele quer saber a intersecção, que é o P e Q. O que nós precisamos, então? Pega a tabela de novo. Qual o percentual de pessoas que vivem na rua por causa de alcoolismo ou drogas, que ele chamou de P? Então, a probabilidade de escolher alguém P, 36%. Olha ela aqui. E de decepção amorosa, 16%, que ele chamou de Q. Então, a probabilidade de Q é 16%. Veja que se você faz parte desse grupo, você não está impedido de fazer parte do de baixo e vice-versa. E aí ele deu que a probabilidade da pessoa pertencer ao grupo de alcoolismo, drogas ou decepção amorosa é 40%. Ele quer saber da intersecção. Esse é um exercício intuitivo, pessoal. Se você somar os dois aqui, 16 com 36, dá 52%. Por que que passa dos 40% que é a união? Porque tem gente que está nas ruas por motivos comuns, que é justamente o que a intersecção quer dizer. Por isso, nós vamos usar aquela relaçãozinha que eu acabei de mostrar. A probabilidade da união vai ser igual à soma das probabilidades separadas menos da intersecção entre elas. 40 igual a 36 mais 16 menos intersecção. E se eu isolar a intersecção, 52 menos 40, 12%. A probabilidade de pegar alguém que faça parte daqueles dois grupos simultaneamente é de 12%. Legal? Tá aí, ó. Lógico que precisa de um monte de exercícios, um monte de modelos para você pegar a manha. Tem vários casos aí, tem probabilidade condicional,
que é uma coisa que normalmente eu nem explico de forma diferenciada, porque se encaixa dentro das resoluções comuns que nós já temos. E nós temos também distribuição binomial e várias outras situações, que são mais legais de serem vistas aí de acordo com exemplos próprios, e a gente vai fazer isso quando estiver resolvendo exercícios, só exercícios a respeito disso. Em breve esse vídeo vai estar disponível também. Vamos lá para a nossa última questãozinha, lá de 2013 do Enem. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Esse é um exercício de probabilidades que envolve teoria de conjuntos. Ele é bem sossegado de resolver. Como? Conjuntos, balõezinhos. Então vem comigo, ó. Nós vamos fazer dois balõezinhos, um para quem fala inglês, um para quem fala espanhol, e vamos fazer o universo aqui, ó. Esse retângulo ao redor. Nós sabemos que esse universo é composto pelos 1.200 alunos. Mas eu posso colocar os 600 de inglês aqui? Não. E aqui dentro? Também não. Porque 600 é o balão inteiro e ele tem dois pedaços. Um que é para quem só fala inglês e outro para quem fala ambas as línguas. O mesmo eu digo a respeito dos 500 que falam espanhol. Então, a próxima informação que eu tenho onde colocar é essa aqui. 300 alunos que não falam nenhuma dessas duas línguas. Beleza? O que eu faço agora? Pego os 600 que falam inglês, mais os 500 que falam espanhol e esses 300 que não falam língua alguma e somo, vai dar 1.400. Mas não pode dar 1.400 se o total é 1.200. Aí você volta na ideia de união de eventos. Se passou, é porque o que passou é o que se repete, é o que está aqui no meio. Então agora é só fazer a diferencinha entre os 1.400 que eu encontrei e os 1.200, que é o total de alunos da escola. Vai dar 200. Esse 200 vai no meio, é a intersecção. 200 pessoas falam inglês e espanhol. Quantos falam inglês mesmo? 600. Então aqui, ó, vem 400, que é 600 menos 200. Qual o significado? 400 alunos que falam somente inglês. Eu também sei que 500 alunos falam espanhol. Como tem 200 aqui no meio, 500 menos 200, 300. Pronto, temos todas as informações. O que eu quero saber agora? A probabilidade. E essa probabilidade, volta no enunciado, para verificar a probabilidade de escolha dentro de que enquadramento. Lembra que probabilidade é sempre isso aqui, ó, o número de eventos esperados pelo do espaço amostral. Mas o nosso espaço amostral aqui vai ser reduzido. E por que esse espaço amostral vai ser reduzido? Porque ele diz assim, ó, escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Isso aqui é um problema de probabilidade condicional. Eu vou voltar aqui no nosso gráfico, ó. Eu sei que esse aluno não fala inglês. Se ele não fala inglês, ele não pode estar aqui, ó. Significa que o meu espaço amostral ficou reduzido para esses 300 que falam somente espanhol e 300 que não falam espanhol. Esse vai ser o número de eventos do espaço amostral. Então, sabendo-se que ele não fala inglês, quer dizer que ele está aqui, qual a probabilidade que ele fale espanhol? Bom, desses 600, quantos falam espanhol? 300. Tá vendo? Não precisa de fórmula diferente nem nada. É simplesmente a probabilidade de 300 que falam espanhol dentre os 600 que não falam inglês, que vai dar 1 sobre 2. Aí, alternativa A. Legal? Espero que tenha sido bem esclarecedora essa aula. Ficou longa, né? Probabilidade é um assunto muito importante. Eu quis colocar vários exemplos para ficar um negócio bem bacana. Mas vou voltar. Vou voltar depois para trabalhar uma série de exemplos, exercícios, para abranger o máximo possível essa importantíssima estrutura da matemática. Até me engasguei. Falou? Beijos do Gel. Até mais. Bye.